Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre inferência e informatividade do texto. Eu sou a professora Estela e esta é nossa intérprete Elisângela. Hi, Elisângela! O objetivo dessa aula é inferir informações, ou seja, deduzir, criar associações de informações implícitas que estão nas entrelinhas do texto que você é capaz de contextualizar e a articulação ao conhecimento de mundo do leitor. Sim, porque quando nós lemos um texto, nós não estamos fazendo a leitura de forma passiva. Ser leitor é ser também um coautor e, portanto, para você perceber as camadas e dimensões de um texto, vai depender do seu nível de leitura e é assim que você se torna um leitor cada vez mais consciente do que você é capaz de perceber no texto, porque texto é uma palavra que tem origem de tecido, para você tramar as linhas do texto com os seus conhecimentos prévios, que vêm do seu cotidiano e que vêm dos estudos prévios que você fez na escola. Reading, leitura. Como fazer inferências para interpretar textos em língua inglesa? Você já sabe que inferência é quando você faz essas associações com outros conhecimentos. Todo texto traz a mesma quantidade de informações? Na verdade, muitas vezes a informação do texto vai variar da sua capacidade de leitura, hein? Vamos ver aqui a história de Selina Turk. An epidemiologist and scientist. Ela é uma epidemiologista, ou seja, uma pessoa que estuda doenças que se tornam epidemias, que vão passando muito rapidamente de uma pessoa para outra, e também uma cientista, então ela é uma pesquisadora. One of the most famous scientists in the world. Olha só, ela é uma das cientistas mais famosas no mundo. Nossa, de que país será que ela é? A gente vai ver o texto dela em inglês. A gente vai ver o texto dela em inglês porque o inglês é a língua global, mas ela é brasileira e nos representa para o mundo com muita competência. Works at the Oswaldo Cruz Foundation. Ela trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, também chamada de Fiocruz, em Pernambuco, Recife, no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, e aqui está a imagem dela. Interview with Selina Turk. Então, tem uma entrevista com Selina Turk, de onde vão ser tirados alguns trechos. Os trechos vão ser chamados de excerpts. Então, nós vamos vendo os trechos e então vamos praticando a inferenciação e percebendo a informatividade do texto. Vamos lá. I believe that being always curious and interacting with networks of scientists seems like a good starting point. Então, aqui nesse trecho, ela vai dizer assim, I believe, eu acredito, that being always curious, que ser sempre curioso ou curiosa, and interacting, e interagir with networks, com redes de trabalho ou redes de contato of scientists, de cientistas, seems like, parece ser, a good starting point, um bom começo. Então, se você prestou bastante atenção nesse trecho, você vai conseguir responder com facilidade a question 1, a questão 1. Ela diz assim, através de palavras conhecidas. Palavras conhecidas aqui podem ser palavras cognatas, aquelas palavras que são semelhantes em grafia e em significado da língua inglesa para a língua portuguesa, ou também palavras que já façam parte do seu repertório lexical, que você já domine como estudante de língua estrangeira. É possível inferir que doutora Selina acredita que para ser um bom pesquisador é preciso primeiramente... Então, veja lá, qual foi o starting point, o ponto de partida que ela deu? Se você encontrar isso no texto, você vai responder direitinho.
Então veja só, aqui no texto, a doutora Celina dizia: "Seems like a good starting point." Parece ser um bom começo de partida o quê? Being always curious, ser sempre curioso, interacting with networks of scientists, interagir com redes de contato de cientistas. Sendo assim, a sua resposta será ser curioso e interagir com uma rede de contatos de cientistas. Confere lá se foi isso que você colocou. E aí, a gente vai ver então um don't forget, não se esqueça. Tem algumas informações que elas vão estar explícitas. O que é algo explícito? É algo muito evidente, que está claro no texto e que você consegue, inclusive, extrair em citação. Então, o explícito é uma informação expressa de forma clara e compreensível. Mas, quando a gente vai fazer a inferenciação, para a gente deduzir algo do texto, às vezes também vai exigir maturidade de você, como leitor, de perceber o que está implícito, o que você tem capacidade de perceber. É uma informação subentendida e ela precisa ser interpretada. Sendo assim, é necessário inferir essa informação implícita, que seria deduzir algo, tirar uma boa conclusão. Voltamos à interview with Celina Turkey, voltando à entrevista com a doutora Celina. E aqui nós temos outro excerpt, outro trecho. Vamos ver o que ela diz. In my point of view, no meu ponto de vista, building solid international and national networks, construir redes de contato ou redes de trabalho internacional e nacional, depends on individual skills and commitment. Depende de habilidades individuais e de comprometimento. Veja só, nem sempre todo mundo vai ser tão extrovertido que vai conhecer vários colegas de seu país, de outros países e que vai ver as publicações. Mas aqui ela está falando do trabalho de pesquisador e muitas vezes esse trabalho vai ter interação por meio de publicações e de pessoas que topam fazer o estudo de forma conjunta. Talvez não tenham que conviver no cotidiano, mas podem estabelecer um diálogo por meio de correspondência eletrônica ou e-mail, ou podem fazer chamadas dos institutos em que trabalham. E aí a gente também vai contar muito com o meio digital, tão comum para nós nesse momento, certo? Sendo assim, a questão 2. O que significam as palavras individual skills and commitment, respectivamente? Será que você prestou atenção mesmo? Caso você tenha se distraído, você pode fazer uso do seu dicionário bilíngue, aquele que é em português, inglês e inglês-português, ou então use para pesquisar essas palavras isoladas o tradutor online, que também é uma alternativa bem válida. Bom, você deve ter pesquisado aí, e você pode ter pesquisado no seu dicionário impresso ou então em um tradutor online, que aqui nenhum professor de inglês tem problema com tradutor online, porque a gente sabe que você não vai pegar um texto inteiro e jogar lá por preguicite. Você vai pensar, bom, vou pesquisar essas palavras aqui e depois voltar a um contexto, fazer a inferenciação,
Aí sim, tá tudo certo e você vai encontrar ali, ó, que individual skills são habilidades individuais e commitment é o comprometimento. Ainda na entrevista com Selina Turki, nessa interview, nós temos outro excerpt, outro trecho que diz assim: but also on a clear and continuous policy to provide enough funds toward sponsoring scientific careers and capacity building. Olha só, como a gente está falando da doutora Selina, que é célebre na sua área de trabalho, que é de pesquisa, ela também vai falar de coisas que não dependem apenas do trabalho individual, mas também da forma de arrecadar fundos para manter pesquisas, e é disso que está sendo falado esse trecho. Mas para você entender melhor esse trecho, vamos ver o que pede a question 3, a questão 3. Começa assim, write all the cognate words. Então, você vai primeiramente encontrar as palavras cognatas, que são as palavras com grande semelhança em grafia, em sonoridade, ou seja, nos fonemas, e também no significado, do inglês para o português. E aí, você conseguiu encontrar palavras semelhantes do inglês para o português? Se sim, foi só você escrever ali, porque o nome disso é palavra cognata. Então, vamos ver quais nós temos aqui, ó. Nós temos but also on a clear. Clear lembra muito a palavra claro ou clara em português. Continuous é muito parecido com contínuo. Policy é muito parecido com política. Cuidado com police, não confunda com police que tem um E no final, que aí vai ser polícia. Aqui é policy e política. Provide é muito parecido com prover, ou seja, fazer com que tenha. Funds é muito parecido com fundos. Scientific é muito parecido com científico. Careers, com carreiras, portanto, scientific careers, carreiras científicas, e capacity é muito parecido com capacidade. Encontramos várias palavras cognatas aqui. Então, vamos seguir. Ainda temos na entrevista um trecho que diz assim: in my point of view, building solid international and national networks depends on individual skills and commitment, but also on a clear and continuous policy to provide enough funds towards sponsoring scientific careers and capacity building. Ah, professora, você não ficou parando nos trechinhos para traduzir tudo para a gente? Claro que não, em algum momento a gente tem que fazer também a prática do nosso listening. E para você ouvir bem também é necessário fluência. Então, acompanhe a leitura sem se perder, que é sinal que você está bem fluente na sua capacidade de ouvir em inglês. Aí sim você vai responder a question 4. Therefore, we can infer that Dr. Selina believes that to have a successful scientific career, it's necessary to have. Então, de acordo com o que nós vimos aqui, o que a gente pode inferir, o que a gente pode concluir que a doutora Selina acredita que é necessário para ter uma carreira científica bem-sucedida? Encontra isso no texto e dá uma incrementada inferindo para responder.
De acordo com o que você viu nesse trecho, o que você foi capaz de concluir? Essa resposta pode ser um tanto pessoal, então pode ter alterações, mas o sentido é que para ter uma boa carreira científica tem que ter habilidades individuais, tem que ter comprometimento e também tem que ter investimento de fundos na carreira científica, senão não tem como fazer pesquisa, né? Então aqui nessa interview, nessa entrevista, você percebeu que é possível interpretar um texto em inglês mesmo não sendo fluente no idioma. Existem algumas artimanhas que você pode usar. Então, sempre quando você for ler um texto em inglês, você deve, primeiro, step 1, passo 1, procurar as palavras que você já conhece. É o seu repertório lexical como estudante. Step 2, passo 2, encontre as palavras cognatas. Palavra cognata você já está careca de saber. É aquela palavra que é muito semelhante de uma língua para outra. Em grafia, na escrita, em fonema, no som, na sonoridade dela e também semanticamente, em seu significado. Step 3, o passo 3, tente fazer as inferências e deduções com base nesses significados. Então, é aqui que entra a sua interpretação como leitor. Informativity. E a informatividade do texto, como fica? Você sabe o que é informatividade? Ela é a qualidade das informações e ela pode variar de acordo com o público-alvo desse texto. Então, essa informatividade ela pode se caracterizar em maior ou menor grau e isso também vai ter a ver com o grupo que você quer que seja atingido. Quanto mais especializado, mais a pessoa precisa ter estudado do tema. Então, provavelmente o grupo será menor. É diferente de quando você deixa a informação muito mais fácil de digerir e ela tem um alcance maior. O nível de conhecimento das pessoas, de uma forma geral, determina o grau de informatividade de um texto. Então, para a gente captar a informatividade, a gente também tem que perceber a que público-alvo, a que tipo de leitor esse texto se direciona. Então, existem textos com menor ou maior grau de informatividade. Isso vai depender de qual é a sua finalidade, por que ele está sendo escrito, é apenas para divulgação ou será que é para conseguir fundos? Para que ele está sendo escrito? Qual será a sua função após ser publicado? E ainda para quem escrevemos, que é a principal de toda, qual é o público-alvo, que tipo de leitor se espera? Um texto que tenha uma charge, que aborda uma situação que faz parte do conhecimento da maioria dos interlocutores, ou seja, da maioria dos leitores que são ali esperados, se trata de um texto com baixo grau de informatividade, porque ele entrete, ele tem muita facilidade. Então, não é importante acrescentar um conhecimento, ele só está ali para preencher aquele tempo, como um passatempo mesmo. Já os textos que são de circulação social, como os que a gente vê em publicações e periódicos, como revistas, como jornais, eles já trazem um grau médio de informatividade, porque às vezes a pessoa vai ler só para passar o tempo, mas ela quer que tenha coisas novas que agreguem para a sua rotina. Então, elas vão aumentar o repertório cultural do leitor, vão trazer informações novas, e é o caso da entrevista que a gente viu aqui os trechos com a doutora Celina. E existem ainda os textos científicos. Gente, esses textos são muito especializados. Muitas vezes a pessoa precisa ser iniciada nesse tema. Se ela for leiga, ela não vai conseguir entender tão bem. Ela vai ter que pesquisar sobre o texto para então ela conseguir entendê-lo. Por isso que a gente diz que elas trazem um alto grau de informatividade e elas costumam vir a esse público específico, ao que em inglês nós chamaríamos de experts. Portanto, a informatividade, ela tem muito a ver com o que você vai trazer de perguntas a serem respondidas pelo texto. Que perguntas são essas? Qual o grau de informatividade desse texto? É alto, tem muita coisa nova, é médio, vai acrescentar alguma informação para o seu dia a dia, ou é baixo, você vai apenas se entreter e passar seu tempo?
Qual informação nova ele traz? Talvez não traga nenhuma e ainda assim será um texto com certa informatividade, mas em baixo nível. E o que posso aprender com esse texto? Então é muito comum a gente ver nos livros didáticos adaptações de textos com alto nível e que então são adaptadas para que tenham médio nível e todo mundo ali que está vendo o livro compreenda. A gente tem aqui uma proposta de prática e essa proposta não é para fazer aqui ao decorrer do vídeo, e sim para você tratar com o seu professor ou a sua professora. Veja do que se trata essa proposta. Nós temos um link que vai ficar disponível para você e nele você vai ler a notícia. Então ali está, Read the news from the New York Times and answer. O New York Times é o jornal mais visto no mundo todo. Embora ele traga notícias da cidade de Nova York, a gente precisa se lembrar que Nova York faz parte de uma megalópole, de um combinado de cidades que influenciam todo mundo com comportamento, com economia. E assim que você ver essa notícia, você vai responder as perguntas. A. Por que foi escrita? B. Para que foi escrita? C. Para quem foi escrita? E D. Qual é o grau de informatividade? Alto, médio ou baixo? Assim que você fizer essa atividade, além de ter esse caráter de pesquisa e da sua prática, você pode tratar com o seu professor para apresentá-la. What did we study today? O que estudamos hoje? Nós vimos como usar os recursos de inferenciação na leitura de textos. Então, como você pode deduzir a temática e a discussão ali apresentada? Isso vai ser localizando palavras cognatas, que são semelhantes de uma língua para outra, e as palavras conhecidas, que você já sabe o significado. Além disso, saber identificar o grau de informatividade de um texto, se é alto, se é médio, se é baixo, para, se possível, identificar e absorver um novo conhecimento. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre inferenciação e informatividade do texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve. See ya!